Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos começar um livro novo. Nós vamos começar esse livro Excede Royal, Finanças Domésticas à Luz da Fé Cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Esse livro ele foi escrito pelo pastor Irã Bernardes da Costa. É um livro que nos ajuda a entender as nossas finanças, mas as nossas finanças à luz da fé cristã. Como a gente olhar para as nossas finanças, olhar para as nossas dívidas, olhar para aquilo que sobra, aquilo que falta, mas tudo sobre à luz da fé cristã. Vamos iniciar esse livro, então? Vamos lá. A apresentação deste livro. Que o nome deste livro sugere? Excede Royal nos remete a Deus em seu ser pleno e seu caráter em especial. O Deus das Escrituras, no qual nós cremos, ao qual amamos e servimos, é descrito por diversas palavras e termos especiais. Cada um desses termos põe em relevo um aspecto da personalidade de Deus. Como exemplo, temos: primeiro, Yahvé Jireh, Deus da providência; Yahvé Rafá, Deus que cura; e Yahvé Excede, Deus que faz e cumpre a aliança. Excede é uma palavra aplicada para dar uma qualificação especial ao caráter de Yahvé. Toda vez que a palavra excede vem associada à palavra Yahvé, ela está descrevendo Deus como aquele que faz e cumpre a aliança. Excede descreve o caráter de lealdade, fidelidade e bondade de Deus. Yahvé excede significa Deus é fiel para cumprir sua aliança com seu povo e é benevolente para ajudar seu povo a cumprir sua aliança para com ele. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Essa passagem está em Deuteronômio 7, 9. Vejamos também a natureza, o caráter, a motivação e a relação do Deus Excede com seu povo, em Salmos 89, dos versículos 28 a 34. Conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade, e o meu pacto com ele ficará firme. Farei que subsista para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias dos céus. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nas minhas ordenanças, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e com açoites a sua iniquidade, mas não lhe retirarei totalmente a minha benignidade, nem faltarei com minha fidelidade. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Royal é uma conexão ou pertencimento a um rei. Aquele que é royal traz a qualidade de ser bom ou excelente em sua natureza e em seu caráter de ser bom, livre de fraquezas morais. Então, estamos dizendo que Excede Royal está vinculado à realeza de Deus, como temos em 1 Crônicas 29, versículo 12. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Neste contexto, podemos compreender a atuação de Deus nas coisas materiais e na vida financeira das pessoas. Deus Pai cria todas as coisas. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glórias vêm diante de ti,
e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. 1 Crônicas 29, dos versículos 10 a 13. Jesus, o Filho, é o Rei e administrador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 e 2. E o Espírito Santo, ele é o mestre conselheiro. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. João 14, versículo 26. Essede Royal é gerado sob a convicção do amor de Deus, o Pai, que é incondicional e nos alcança pela graça revelada em Jesus, o Filho, e que pela atuação do ministério de ensino do Espírito Santo produz transformação em nossas vidas. Quem escreveu essa apresentação foi o pastor Irã Bernardes da Costa. Introdução. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. Dinheiro e fé são assuntos sobre os quais muitas pessoas não gostam de falar. No entanto, a fé e as finanças são cruciais para a nossa caminhada como cristão. Quando seguimos os ensinamentos bíblicos sobre finanças e como ser um bom administrador, isso afeta positivamente todos os aspectos da nossa vida. Muitos de nós temos perguntas sobre a relação entre fé e finanças. Talvez estas sejam algumas delas. Como a fé cristã se enquadra na gestão financeira? Como pode a nossa fé cristã influenciar e até saturar as nossas finanças? O texto acima diz que a riqueza e a honra vêm do Senhor. E ainda o Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e todos os que nele vivem. Tudo é de Deus, inclusive o nosso dinheiro está dentro desse tudo que pertence a Ele. Se desejamos ver a nossa gestão financeira impregnada e saturada com princípios da nossa fé, devemos desenvolver a mentalidade de que Deus é o dono, o Senhor de tudo. Sendo Deus o dono, nosso papel então deve ser o de um gestor, um mordomo. Como cristãos, quando tratamos sobre finanças, usamos frequentemente a palavra mordomia, entre aspas. Crawford, em seu livro A Mordomia da Vida, define que mordomia cristã é o cumprimento do privilégio pessoal e a responsabilidade de administrar tudo na vida, ou seja, personalidade, tempo, talento, dons, posses e influência em conformidade com o Espírito e as ideias de Cristo. Quando administramos tudo o que temos e somos sob a influência do Espírito Santo, alcançamos o propósito de Deus, pois é Deus quem está produzindo em nós o desejo e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses 2:13. A jornada rumo a uma vida financeira saudável e equilibrada não se resume apenas a números e cálculos. Ela também é moldada por nossos valores, princípios e crenças mais profundas. Neste livro exploraremos a maneira como a fé cristã pode iluminar o caminho das finanças domésticas, oferecendo orientações práticas e espirituais para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, em meio aos desafios financeiros da vida moderna.
A Bíblia está repleta de sabedoria sobre o dinheiro e as posses, e nossas escolhas financeiras podem refletir nossa devoção a Deus e nosso amor ao próximo. Este livro não apenas fornecerá ferramentas para administrar suas finanças de forma eficaz, mas também explorará como você pode encontrar significado e propósito em suas decisões, cultivando um coração generoso e compassivo. Ao longo dessas páginas, mergulharemos em histórias bíblicas, exemplos práticos e faremos algumas reflexões conectando a fé como fundamento para lidar adequadamente com as finanças. Espero que você descubra como suas finanças podem ser uma parte integrante de sua jornada espiritual, ajudando-o a viver uma vida de prosperidade, generosidade e alinhamento com os princípios do Evangelho. Vamos começar essa jornada juntos, trilhando o caminho das finanças domésticas à luz da fé cristã. Vamos terminando a leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até o próximo capítulo.